dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você, que o amor do Senhor renove a sua vida nesse dia. Que bom estar com você aqui no Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos conhecendo um pouco mais os detalhes da história da vida de Davi, nesta série que iniciamos chamada Lições na Vida de Davi. Como vimos ontem, Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Ele foi ungido e Deus sabia que ele estava sendo separado para ser o próximo rei. Porém, nós vimos ontem que a unção não é algo específico para uma função apenas. A unção é uma separação divina para sermos propriedade de Deus. Quando somos ungidos, Deus coloca a sua mão sobre nós e Deus nos convida a sermos unicamente dele. Somos separados para Deus. Unção significa separação, dedicação. Somos dedicados exclusivamente ao Senhor, e também a unção significa um derramar do Espírito de Deus sobre nós. Foi isso que aconteceu com Davi. Porém, no versículo 14 do capítulo 16 de 1 Samuel, diz assim, nós vimos que no capítulo 13 diz que sobre Davi se derramou o Espírito Santo, O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E no versículo 14 diz assim, tendo se retirado de Saul. Então do rei Saul se retirou o Espírito do Senhor. Então, da parte deste veio um espírito maligno que o atormentava. Olha que interessante. Um jovem criador de ovelhas, que era obediente a Deus, temente a Deus, que com honra cuidava das suas ovelhas da melhor forma, dele se apodera o Espírito Santo, nele entra o Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, o Espírito de Deus sai de um homem desobediente chamado Saul. Nós vimos que Saul, depois que se tornou rei, começou a desprezar a Deus, desprezar a lei de Deus, desprezar o profeta de Deus. Começou a querer fazer as coisas simplesmente buscando o prestígio dos seres humanos, agradando a vontade dos outros, independente de se isso desagradaria a vontade de Deus. Veja, a presença de Deus não habita no meio da desobediência. A presença de Deus, ela habita em corações que querem agradá-lo, andar com Ele. Então, quando sai o Espírito de Deus, a Bíblia diz que com a permissão de Deus, entra em Saul um espírito maligno. O próprio Jesus nos diz que se um espírito maligno sai da vida de alguém, mas depois de um tempo encontrar de novo a casa vazia, ele vai voltar a entrar. O que é a casa vazia? É a nossa vida sem a presença de Deus. O que impede as trevas, o diabo, os demônios de entrar na vida de uma pessoa é o fato de estarmos cheios da presença de Deus. Quando nos esvaziamos de Deus, quando nos afastamos de Deus, as trevas ganham direito e autoridade para entrar na vida das pessoas. Por isso você e eu precisamos cada vez mais estar próximos de Deus. Primeiro, porque somos insatisfeitos quando estamos longe de Deus. E segundo, porque isso abre brechas para o inimigo. E aqui Deus queria também mostrar a Saul que ele precisava se arrepender, mas Saul tinha um problema sério. Saul era um homem de um coração duro, ele não se arrependia, ele tudo queria levar para o lado político, queria resolver com a sua influência, ele não tinha um coração humilde. Então diz aqui no texto que um espírito maligno vinha sobre Saul e o atormentava. Os demônios atormentam as pessoas desde os tempos antigos. No versículo 15 diz assim: então os servos de Saul disseram a ele: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, está te atormentando. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão na tua presença procurem um homem que saiba tocar harpa,
para que quando este espírito maligno, vindo da parte de Deus, vier sobre ti, então ele dedilhará a harpa e você se sentirá melhor. Disse Saul aos seus servos: busquem um homem então que saiba tocar bem a harpa e tragam ele aqui. Então respondeu um dos moços, um dos servos de Saul, e disse: eu conheço um filho de Jessé, lá da cidade de Belém, que sabe tocar e é homem forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor Deus é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia para mim Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou com pão, colocou também um odre com vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi até Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aleluia! Olha que história fantástica. De que forma Deus faz, as coisas acontecem. O rei que Deus rejeitou manda chamar para dentro do seu palácio o rei que Deus escolheu. Só que esse rei era apenas um menino. Como eu disse antes, Davi foi ungido quando tinha 16 anos. E o que acontece quando a presença de Deus se apodera de alguém? Essa pessoa começa a dar bom testemunho. Todos tinham ouvido falar de um moço da cidade de Belém que tocava bem a sua harpa. Certamente lá na sua cidade já haviam momentos de celebração, de festa, ou até mesmo momentos de dificuldade. Davi tomava a sua harpa e começava a dedilhar ela. E não era apenas uma música bela, a presença de Deus tomava aquele ambiente. Certamente Davi não apenas tocava a harpa, mas cantava também. Porque a Bíblia diz que Davi é um grande compositor. Ele compôs mais de 70 músicas, que são salmos que estão na Bíblia. Davi tomava sua harpa e começava a adorar a Deus. E a adoração do Senhor, ela faz uma coisa: ela traz a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo vai adorar ao Senhor, vai adorar a Deus. E quando você começa a adorar a Deus, a presença de Deus desce, a presença de Deus toma aquele lugar. Por isso que quando Davi tocava a sua harpa e adorava a Deus na presença de Saul, que estava tomado por um demônio, o espírito maligno saía. Queridos amigos, quantas vezes no meio do culto nós estamos adorando a Deus e vem uma pessoa que está atormentada por um espírito maligno, por um demônio, e no meio dos louvores, ninguém está orando por ela, ninguém está impondo as mãos, no meio dos louvores, aquele espírito simplesmente sai, aquele espírito vai embora. Às vezes a pessoa, ali naquela hora, o espírito se manifesta que ele não quer sair, mas ele sai, porque é uma presença de Deus libertando. No meio dos louvores, Deus habita. Oh, aleluia! Deus habita no meio dos louvores. E na sua casa, você coloca o louvor a Deus para tocar no seu rádio, no seu celular? Você ouve louvores, você canta louvores junto com seus filhos, com seus pais? Entoe louvores ao Senhor. Tenha no seu coração um coração cheio de louvores e de gratidão a Deus. Que ao invés de você ficar cantando essas modinhas do mundo aí, que só enaltecem coisas erradas. Esses dias eu estava ouvindo algumas letras de música, só enaltecem o divórcio, a traição, a bebedeira, a sofrência, que é essa coisa do relacionamento que dá errado. Ao invés de você ficar olhando isso, músicas sensuais, impuras, que tal você cantar músicas elevadas, louvores que trazem a presença do Criador de todo o universo para dentro da tua casa?
no teu ambiente de trabalho, para onde você estiver, convide Jesus para estar presente. E eu declaro uma coisa, através da tua vida cheia da presença de Deus, Deus vai abençoar outras pessoas, como foi com Davi. Davi ainda não era um guerreiro, Davi ainda não era rei, Davi não tinha autoridade nenhuma, mas a autoridade de Deus estava dentro dele. E as trevas fugiam da presença de Davi. Assim eu profetizo em nome de Jesus, que a presença de Deus vai estar contigo todos os dias da tua vida. Dedique-se ao Senhor. Busque a unção de Deus. Busque a unção de Deus. Unção, gente, não é algo para pastores, para líderes, apenas para um padre, para um líder religioso, não. A unção é algo disponível para todo homem e mulher que se dedica a Deus. A unção é um derramar do Espírito Santo sobre todos. Todos os que pedem a presença de Deus recebem a presença de Deus. Dedique-se ao Senhor, entregue-se a Ele hoje e Ele vai ungir a sua vida. E onde você estiver, o mal vai embora. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos hoje que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos, como Davi, ser cheios do Teu Espírito. Possamos, Senhor, levar a Tua presença e que as pessoas mandem chamar a nós, que os vizinhos conheçam-nos, não como pessoas briguentas, difíceis, reclamonas, ofensivas, mas como pessoas em quem habita a presença de Deus. Que quando houver alguém doente na família, mandem nos chamar para orar. Quando houver alguém sofrendo, mandem nos chamar. Quando houver alguém passando por uma situação difícil, lembrem que nós estamos disponíveis. Que assim sejamos lembrados, como Davi foi lembrado, porque ele estava cheio do Teu Espírito. Oh Deus, pedimos que os louvores tomem a nossa casa, que a Tua presença tome a nossa casa, que ao invés, Senhor, de enchermos o nosso lar de coisas deste mundo, coisas impuras, possamos encher com a Tua presença. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te amamos e nós Te queremos. Esteja conosco nesse dia, seja conosco, Senhor. Pedimos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Final de semana está chegando, vá à sua igreja, não fique em casa, participe. Tenho certeza que você será muito abençoado. Use o seu tempo hoje para compartilhar, para convidar pessoas para entrarem no grupo do devocional. Se você é aqui do Rio Grande do Sul, da região do Vale dos Sinos, eu quero fazer um convite especial. Neste domingo à noite, eu estarei ministrando aqui na igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Estarei trazendo uma palavra exatamente sobre a unção. E no final do culto vamos ungir com óleo todos os que quiserem receber sobre si a unção de Deus, a presença de Deus. Vamos ungir famílias, vamos ungir pessoas, jovens, crianças, adolescentes, todos que quiserem mais da presença de Deus. Nós cremos numa separação, nós cremos num restaurar da presença do Senhor sobre as vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Se você quer estar conosco, é domingo às 19 horas aqui em Novo Hamburgo. Você coloca no Google assim, Encontros de Fé Novo Hamburgo. Já vai vir para você o endereço certinho, bem no centro da cidade. Se você vem de longe, tem o trem, larga aqui na última estação, é bem pertinho. Pode vir de carro, tem estacionamento grande, tem escolinha para as crianças, o Ministério Infantil, desde os bebês de 0 anos até 11 anos. Temos várias classes, com ensino para as crianças, uma igreja completa, uma igreja grande aqui, os irmãos trabalhando em todos os setores, aconselhamento, os obreiros. Venha participar. Você é nosso convidado domingo às 19 horas. Um grande abraço e um ótimo final de semana para você.